Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Pedro Crisólogo. Trata-se de um bispo e doutor da Igreja que defendeu a nossa fé na época em que ela estava sendo atacada pelo monofisismo. Vamos um pouco entender a vida desse santo doutor. São Pedro Crisólogo viveu na Itália e foi por um tempo diácono, seguido, assim, servindo ao seu bispo. Mas depois, como acontecia com muita frequência na antiguidade, os diáconos que eram mais próximos do bispo eram exatamente escolhidos para serem bispo. E ele foi escolhido para ser o bispo de Ravenna, numa época de conflito, mas também numa época muito importante para a Igreja. Na época de São Pedro Crisólogo, quem era Papa era o Papa São Leão Magno. Então ali você já está lembrado um pouco do contexto histórico, ou seja, nós estamos numa Itália que está sendo invadida pelos bárbaros, o Império Romano do Ocidente já está no chão, ou seja, em escombros, e a fé está sendo atacada no Oriente por pessoas que aparentemente são muito piedosas, chamados monofisitas. Em que consiste a heresia monofisita, a heresia de Eutiques? Trata-se de dizer que Jesus é Deus, sim. É homem, sim, mas o que acontece é o seguinte, é que a divindade de Jesus, ou seja, o fato de Jesus ser Deus, é tão importante, eles exageram tanto na divindade de Jesus, que é como se a divindade engolisse a humanidade. Ou seja, a natureza divina, Jesus, que é igual ao Pai, e nós não negamos isso, se fez homem. Mas quando assumiu a natureza humana, a unidade foi tanta que a humanidade tornou-se uma só coisa com a divindade. Pode parecer muito piedoso você exagerar no fato de que Jesus é Deus, mas na verdade é destruidor. Por quê? Porque é necessário que Jesus seja Deus igual ao Pai em tudo, mas também seja homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, para que haja salvação. Em Jesus, única pessoa divina, está unida a natureza divina e a natureza humana. O abismo que separava as duas naturezas desaparece. Ele é o pontífice, ele une o céu e a terra. Ele nos une com Deus. Mas nós não podemos nos unir a Deus tanto que a gente desapareça. Esse é o erro, por exemplo, dos panteístas. Os panteístas, eles acham que nós somos uma gotinha de água que um dia vai se dissolver num grande oceano. Mas que salvação é essa? Isso é destruição. É a mesma coisa de chegar e dizer que nós somos um corpo que um dia vai se diluir na terra e virar pó. Você não se sente muito salvo porque você vai ser diluído na terra. Não. Nós, seres humanos, somos chamados a nos unirmos a Deus, mas permanecendo nós mesmos. Assim, Jesus é Deus que se fez homem, permanecendo Deus e assumindo uma humanidade plenamente humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Para que haja salvação, é necessário que o homem se una a Deus, mas que o homem permaneça homem. Claro, divinizado, participando da vida divina, mas ainda com a sua natureza humana. Esta é a fé que foi defendida por São Leão Magno e foi defendida por esse grande doutor da Igreja que nós hoje celebramos, São Pedro Crisólogo. Ele, com seu nome Pedro, recorda o apóstolo Pedro ao atestar a fé. E recebeu o apelido de Crisólogo porque pelos seus sermões, que estão publicados, ele tinha palavras de ouro para nos conduzir no caminho da salvação. Que São Pedro Crisólogo, lá do céu, reze por nós, e assim como ele combateu a heresia monofisita e não cedeu às seduções de Eutiques, que queria trazê-lo
para o seu partido herético, Ele lá do céu interceda por nós e não nos deixe cair nas seduções de heresias que parecem piedosas, mas que destroem a fé dos apóstolos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.